Então nós voltamos hoje para fazer aqui a nossa 13ª aula do curso de Filosofia Contemporânea da UNB, hoje falando ainda sobre o texto do Luigi Paris, Ontologia da Liberdade. Então, lembrando, hoje nós fazemos a penúltima parte, vamos dizer assim, da análise desse texto, Ontologia da Liberdade. A gente está na parte terceira do texto, né? Uma parte que se chama Liberdade e o Nada, e hoje a gente fala do terceiro capítulo dessa parte, que é uma parte chamada O Nada e a Liberdade como Início. Para quem está acompanhando pela edição brasileira aqui, que eu tenho falado, né? A gente hoje está falando da parte da página 379 até a página 397, né? Então esse texto, né? Vale a pena a gente enfatizar, é muito interessante, porque ele é, na verdade, um discurso do Paterson, né? Nessa última obra do Paterson, né? Sobre o Heidegger. Então, na verdade, esse discurso do Paterson sobre o Heidegger é muito curioso, porque é um autor com o qual ele se deparou a vida toda. Ele vai trazer aqui vários fragmentos de caráter mais, vamos dizer, autobiográfico, né? E aí é interessante notar, porque nesse trabalho tem, como a gente vai ver, né, para além do tom filosófico, um tom pessoal. Ou, se vocês quiserem, talvez um entrelaçamento dessas duas maneiras de falar sobre a filosofia, né? Vamos dizer assim, um caráter um pouco mais técnico na área e também um caráter mais pessoal do próprio Paterson, do próprio filósofo, relembrando a sua vida, a sua trajetória, alguns dos temas que foram muito caros para ele, como por exemplo Heidegger, o existencialismo, a fenomenologia e coisas que o valham, tá? Então, o primeiro ponto que eu destacaria, e isso aqui é um ponto muito interessante para pensar, logo na página, na primeira página, né, na página 379 do texto, e ele continua falando isso na página seguinte, que é a página 380, ele faz uma reflexão sobre o ano de 1930. E ele diz que em 1930, na verdade, ele acredita que essa época foi uma época ideal para ele se encontrar com a chamada filosofia da existência, né? E por que que parece que essa é uma época ideal? Porque ele acha que antes dessa época a discussão sobre a filosofia da existência ainda era imatura e que um pouco depois dessa época é como se essa discussão tivesse sido já alterada no sentido de deturpada, né? Então é como se ele tivesse sido uma testemunha da história de um período preciso. Antes ainda não estaria maduro, um pouco depois já estaria talvez passado do seu ponto de maturação e já estaria talvez deturpada, né? E aí é muito interessante para quem tem interesse também nessa discussão e nessa temática. Há uma outra obra do Pairison que a gente ainda não tem traduzido entre nós, eu tenho trabalhado um pouco nela, que é essa obra aqui, chamado, está em italiano, Os Estudos sobre o Existencialismo. Nessa obra sobre o estudo sobre existencialismo, na verdade, é a primeira obra do Pairison, né? É uma coletânea de estudos sobre existencialismo, e aqui, na última obra, ele recupera um pouco o que havia trabalhado já desde o início. E, na verdade, é quase como se a gente encontrasse um filósofo falando um pouco da sua trajetória. Por que isso, né? Porque aqui nesse texto que a gente está trabalhando hoje, ele fala um pouco de autores importantes para aquilo que ele considerou a fundação do existencialismo, especialmente o existencialismo alemão, a saber, né, Heidegger, Jaspers, Karl Barth, né, e é a tese que ele já começa a desenvolver nessa primeira obra aqui, nos estudos sobre o existencialismo, né? Então nessa já começa a aparecer um pouco essa situação, e aí ele começa a pensar num Heidegger a partir de uma posição existencial. Então, digamos assim, que o Heidegger escolhido pelo Paterson para falar sobre ele é, na verdade, um Heidegger existencial. É claro que algumas outras abordagens vão ver o Heidegger mais como um fenomenólogo, com um estudioso de ontologia. O Paterson sabe disso, leva isso em conta. Mas é como se ele falasse: a minha leitura do Heidegger, o ponto onde eu me deparo para falar do Heidegger, é o problema clássico colocado pela filosofia da existência. E aí, para isso, tem alguns marcos, né, na filosofia da existência alemã. O Heidegger é um marco com Ser e Tempo, o Karl Barth é outro marco com a Carta aos Romanos, o Jaspers, né, com o texto sobre as visões de mundo, também é um marco para essa filosofia. Né? Então, isso é interessante para a gente perceber o entorno.
E também nesse mesmo texto, né, na Ontologia da Liberdade, esse texto que a gente está falando hoje, ele fala um pouco de uma relação bastante conturbada, que é a relação entre Heidegger e Sartre, né? Então, o primeiro ponto a talvez destacar aqui é que a gente tem duas escolas existenciais aqui. Quando a gente fala Sartre e Heidegger, nós estamos falando de uma escola que é a escola alemã, né? Então, essa escola onde o Heidegger estaria, e a gente está falando de uma escola que seria a escola francesa onde o Sartre está. Então, quem lê, por exemplo, essa obra chamada Estudos sobre Existencialismo, essa aqui, né? Vai perceber que ele coloca capítulos sobre existencialismo alemão, que é a maior parte da obra, mas também tem capítulos sobre existencialismo francês, até sobre existencialismo russo, né? Se fala com Dostoiévski, com Berdyaev, com outros autores mais, né? Então tem um caráter, vamos dizer assim, mais enciclopédico. Então chamaria atenção, porque a relação entre Heidegger e Sartre, né, muito estudada no século XX, é, aparece talvez porque o próprio Sartre sabia, né, da importância de alguns autores de alemães sobre a obra dele, né? Então, por exemplo, a saber o Husserl, a saber um tipo de fenomenologia, e muita gente diz isso, que o Sartre de alguma maneira faz na sua filosofia uma junção entre o aspecto fenomenológico e o aspecto existencial. Talvez se pudesse encontrar essa mesma coisa no Sartre, no Heidegger, né? Mas aqui há alguma distinção entre Sartre e Heidegger, a saber, o Pareson aponta isso um pouco, que o Sartre, o Heidegger teria ficado mais no terreno da ontologia. Não quer dizer com isso que o Sartre não teria trabalhado em ontologia, mas talvez o existencialismo heideggeriano estaria mais próximo de uma ontologia, trabalhou mais com alguns aspectos ontológicos, né? Isso é claro, né? Para não falar que o Sartre talvez tenha uma relação mais política, mais de divulgação cultural também, peças de teatro, literatura, coisas com as quais o Heidegger não teria lidado e não teria trabalhado, né? Então seria interessante fazer esse panorama, né, do existencialismo para saber as diferentes matizes, as diferentes cores, né? A gente encontra isso muito nos textos do Pairison, tanto do início como do final, como esse que a gente fala hoje, e encontraria também várias histórias do existencialismo, né? Então, por exemplo, há textos muito interessantes da Hannah Arendt sobre o inventário do existencialismo francês, da história do existencialismo, onde se percebe um pouco essas casas, né? Há um texto também importante para a gente no Brasil, de um francês chamado Jean Beaufret, que era um estudioso do Heidegger, a gente vai até falar um pouco mais dele, que também faz uma diferenciação aqui sobre Heidegger e sobre outros existencialistas. Enfim, há muita bibliografia, né, sobre história do existencialismo que daria para a gente falar longamente aqui por muito tempo, tá? Só para pontuar a questão. Então, hoje a nossa conversa de hoje, ela está mais em torno desse tema do problema do nada e da liberdade como início, mas toca nessas questões que são questões, assim, vamos dizer, da recepção da história do existencialismo no século XX, que para o Pareson é um tema muito central, muito importante, tá? Muito bem, né? Aí ele fala que a vida toda dele, né, dele Paterson, ele se colocou num diálogo com o Heidegger. Ele fala isso, por exemplo, na página 381, né? E curiosamente ele está querendo falar mais do que ser um intérprete do Heidegger, um estudioso de Heidegger, mas alguém que dialogou a vida inteira com Heidegger, né? Então é como se o Heidegger tivesse sido o ponto de vista, um dos pontos de vista pelo qual ele olhou para a filosofia e para alguns problemas filosóficos, né? Hoje a gente vai falar, por exemplo, do problema da liberdade, né? E da liberdade como sendo o início, né? O nada e a liberdade como sendo o início. E esse problema do nada e da liberdade, ele olha também pelas lentes, vamos dizer, né? Heideggerianas, né? Muito bem, né? Então, como eu dizia, esse texto do Paterson também serve para gente fazer uma espécie de entorno do contexto europeu existencialista. E por isso aparecem nesse texto hoje nomes importantes, para além do Sartre, como o do Jaspers, né? Do já citado Jaspers, do Calbart, mas aparece também outros intérpretes, como Beaufret, né? E também como Jean Val, que eram dois intérpretes franceses. Então, notem por que um contexto europeu aqui agora, né? Porque a gente está falando de alguns nomes alemães e de alguns nomes franceses, por exemplo, na recepção desse tipo de existencialismo. Para entender o existencialismo como um fenômeno europeu, talvez poderia abarcar ainda outras circunstâncias, né? Se a gente pensasse países como a Itália, como a tradição inglesa, a tradição espanhola, ibérica, né? Enfim, o Pareson gostava de trabalhar um pouco com esses arcos ampliados, né? Enfim, aparece aqui então uma pergunta,
E o Pareson, quando faz essa observação um pouco de caráter, vamos dizer, mais pessoal, ele até lembra aqui exatamente o dia em que ele conheceu o Sartre, né? O Sartre, ó, o dia que ele conheceu o Heidegger, né? É um dia de 1937, ele fala textualmente no texto, um dia muito alegre, ele é muito jovem, o Sartre teria o Heidegger teria recebido o filósofo italiano na própria casa na Alemanha. Ele narra um pouco os primeiros textos que ele leu, quando ele começou a ler Heidegger, começou a ler Karl Barth, começou a ler Karl Jaspers, quando esteve na Alemanha pelas primeiras vezes e começa a perceber esses textos em ebulição. E é muito interessante que ele começa a pensar, e ele diz que fez essa pergunta para o próprio Heidegger, se a filosofia do Heidegger e do Jaspers elas tinham um nexo de continuidade. Parece que essa pergunta havia sido feita também anteriormente pelo Beaufret, e o Sartre teria recusado essa continuidade, esse nexo, veria nelas situações diferentes, né? Não é a mesma coisa. E até há uma observação que ele faz, notando que no Heidegger, para estudar Heidegger, se precisa saber um pouco mais de grego. Ou seja, a matriz heideggeriana é claramente grega. Para estudar Jaspers, não necessariamente, né? Porque talvez a matriz do Jaspers, as preocupações são de outra ordem, né? E a partir daqui ele começa a construir uma perspectiva para esse texto de hoje, né? Porque ele começa a pensar o Heidegger como um pensador, e ele coloca isso na página 382, por exemplo, depois vocês podem olhar, ele coloca o Heidegger como uma espécie de pensador cristão, católico, mas ao mesmo tempo um anticristão. É estranho explicar isso, né? Primeiro, né, ele começa a pensar que a filosofia do Heidegger ela é claramente calcada na filosofia grega e na leitura que essa constrói de filosofia ocidental. Então, esse é o ponto. Heidegger, como filósofo, é, portanto, um filósofo calcado na herança clássica grega. Mas, ao mesmo tempo, o Heidegger, pessoa, ele, como indivíduo, é um indivíduo cristão e um indivíduo católico. Mas, no entanto, ele tenta não transferir para a sua filosofia a sua, vamos dizer, perspectiva ou crença pessoal. Então, é quase como se separasse as caixas, né? De um lado está o Heidegger pessoa, talvez com sua fé e com sua posição pessoal, um cristão católico. Mas do outro lado está o Heidegger filósofo, o Heidegger técnico de filosofia, o Heidegger especializado em filosofia, se vocês quiserem. Esse Heidegger claramente adota uma filosofia ocidental, grega e, portanto, não cristã. Aqui é que está a riqueza da situação. É claro que daria muita coisa para a gente falar sobre isso, mas essa tese que o Pareson levanta. Então, em que grau a gente poderia observar isso, né? E talvez aqui a gente vai notar depois até um grau de divergência do Pareson em relação a essa perspectiva do Heidegger. Mas ele pontua que essa é uma perspectiva importante para se ler o texto, né? Isso aparece muito na página 382 em diante, 382 em diante. Então ele começa a pensar que o Heidegger está colocando, na verdade, é um pensar grego, né? E anticristão. Anticristão nesse sentido de que, quando a gente usa a expressão anti, às vezes a gente pensa muito rapidamente que é só contrário. Mas ante alguma coisa não é só contrário a alguma coisa. Pode ser, dá também a situação de alternativa a alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu pego a obra do Nietzsche, O Anticristo, alguns intérpretes analisam que ela poderia também ser traduzida como o anticristão, porque é tanto o anticristo, no sentido de que ela é contrária ao Cristo, ou contrária ao cristianismo, como queira, mas ela é ao mesmo tempo alternativa a esta coisa. Então, ser contra alguma coisa não é meramente se colocar na posição frontal de oposição a essa coisa, mas é talvez ter outro tipo de cabedal, outro tipo de recurso para se colocar como uma alternativa. Em outras palavras, pode-se pensar essa coisa desse jeito, mas pode-se pensar de outro também. Pode-se pensar com outros valores, com outra maneira. Essa é a riqueza da situação, né? E aí ele cita uma frase, né? Aqui aparece muito, por exemplo, a influência do Hölderlin sobre a obra do Heidegger, nas inúmeras obras que ele vai citando aqui no decorrer do texto do próprio Heidegger, né? Então, por exemplo, tanto o texto sobre a pergunta sobre o que é a metafísica, ou o próprio Ser e Tempo, mas inúmeras outras obras, né? E ele recupera uma frase que o Heidegger teria dito,
que a gente, na verdade, chegou muito tarde para o tempo dos deuses. Ou seja, os deuses já não estão mais aí. Nós chegamos atrasados. Mas, ao mesmo tempo, nós chegamos ainda muito adiantados para um tempo do ser. Isso talvez espelhe um pouco essa filosofia heideggeriana, né? A gente está atrasado por um tempo teísta, já não há mais. Os deuses se foram ou morreram. Mas ao mesmo tempo parece que o problema central do Heidegger, um dos problemas centrais, que é o problema do ser, a gente também ainda não chegou ao problema do ser. Então é quase como se a gente estivesse nesse interregno entre o momento em que os deuses se foram, mas o ser ainda não se afirmou. Isso é muito cheio de significativo para a hermenêutica heideggeriana, né? E isso também é uma pista que se pode encontrar, por exemplo, na filosofia nietzschiana, né? E talvez aqui, entre outras influências, Heidegger também pensa isso a partir do Nietzsche, né? O tempo dos deuses acabou, mas o tempo do ser ainda não chegou. E por isso nós estamos nesse momento aqui, né? Daí vem um pouco essa crítica da metafísica, de uma recuperação do que seria essa metafísica tradicional, imensa, com problemas imensos, e também uma perspectiva, ele aborda muito isso no final aqui, por exemplo, na página 385 aparece muito, né? Eu não vou me deter aqui, mas só para vocês terem depois em mente, no final da página 385 ele pensa muito, por exemplo, a partir daqui, pensa muito na ideia de Deus como ausência, né? Então os deuses já se foram, portanto estão ausentes, né? Isso seria uma pista muito significativa para pensar Heidegger. A divindade é algo que não está mais, é algo que se foi. E talvez é algo que fica com essa espécie de nostalgia ou de saudade, aquilo que não se tem mais, aquilo que não se pode ter. Então funciona como uma espécie de ausência, né? Talvez até a gente poderia pensar aqui num exercício especulativo que alguns dos dogmas do cristianismo funcionam em torno disso, da ausência, né? Por exemplo, a celebração da Eucaristia, ela talvez é uma celebração da ausência. E a ausência a ausência presente, quase como uma relação dialética, né? Ausência e presença no mesmo lado, no mesmo momento, tá? Enfim, isso é um ponto, né? E aí por isso aparece muito também a ideia do Deus abscônditos, né? Aparece de novo as menções ao Hölderlin, né? Isso é muito interessante. Bom, mas aí, pensando um pouco o que o nosso colega Patterson vai colocando, vale perceber uma outra coisa muito interessante. Para ele, Patterson, né? O Heidegger é então um autor anticristão, no sentido que ele é uma alternativa. Curiosamente, esse que é o paradoxal. Heidegger sujeito cristão, mas ao mesmo tempo Heidegger filósofo anticristão, né? Isso para pensar. E aí depois ele diz que ele, particularmente Patterson, gostou mais do texto do Heidegger sobre a metafísica, né, sobre o que é a metafísica, do que do Ser e Tempo. Talvez via ali coisas mais instigantes no momento que leu. E a partir daqui ele começa a aproximar, na página 388, ele aproxima, por exemplo, o Heidegger e o Schelling, por exemplo. Começa a pensar que uma leitura para que nós nos aproximemos hoje do Heidegger pode ser através do Schelling. Daqueles problemas que nós falamos na nossa última conversa, exatamente sobre liberdade negativa, liberdade positiva, algumas questões que o Schelling colocou. Em outras palavras, poderia ter uma chave de leitura para abrirmos a porta Heidegger dada pelo Schelling. Essa é um pouco a perspectiva do Patterson, né? A gente dá um pulinho atrás e a gente lê o Sartre, o Heidegger melhor com essa chave schellingiana, vamos dizer assim, né? E aí ele tenta falar um pouco isso como uma superação da metafísica. Então esse Schelling ajudaria o Heidegger a superar um pouco a metafísica dentro de todo o dilema, o que seria superar essa metafísica que não é fácil de resolver, né? E aí ele começa ainda a pensar um pouco o tema da liberdade no Heidegger, na página 392 em diante, por exemplo, começa a pensar o tema da liberdade no Heidegger a partir do Schelling. Então também acha cheio de significativo, né? E aí ele pensa então que o homem, né, é esse campo, né, que pode pensar essas coisas. Quer ver na página, acho que aqui vale ver, na página 392, ele fala uma coisa muito curiosa, né? Quando ele pensa, por exemplo, a partir desse segundo parágrafo da página 392, ele pensa o que essas questões poderiam colocar em termos de liberdade, né? Para a gente pensar o próprio Heidegger a partir do Schelling, né? Aí ele coloca aqui, ó, o campo da liberdade, no meio do parágrafo da página 392, segundo parágrafo. O campo da liberdade é, portanto, das relações entre o homem e o ser. De modo mais preciso, Heidegger
a coloca no ponto em que se dirige, em que o ser se dirige ao homem, e o homem pertence ao ser. Todos lembramos do passado de Brief, em que se nota a expressão o pensamento do ser. O genitivo é tanto subjetivo quanto objetivo, no sentido que, por um lado, o pensamento apropriado pelo ser pertence-lhe, e por outro, o pensamento pertence ao ser, está à escuta do ser. A relação homem-ser é recíproca apropriação. O ser dispõe do homem na medida em que o homem se dispõe do ser. Tá? Então ele começa a pensar um pouco esse problema a partir daqui. E aí ele ainda pensa um pouco que uma saída para isso, né? E, por exemplo, na página 394 em diante ele começa a pensar isso, que é uma saída nem totalmente humana, nem totalmente divina. O problema da liberdade, né? O problema da liberdade, a gente pensa às vezes que é um problema totalmente humano. E parece que há algumas variantes que não dão para a gente essa resposta com tanta clareza quanto a gente imaginou que teria. Mas, ao mesmo tempo, também não é uma questão divina, porque senão parece que sairíamos do âmbito da discussão. E aí, por isso, ele começa a pensar, por exemplo, na página 394, no penúltimo parágrafo aqui, por exemplo, da página 394, ele começa a pensar que esse é o ponto, né? O confínio aqui entre algo que não é nem humano nem divino, né? E aí, uma última questão que é bastante interessante, porque essa é, acho que, a meu ver, é uma das teses centrais do Pyrrhus aqui, ele pensando nesse problema do Heidegger como um pensador anticristão, né? Ele começa a pensar aqui que talvez teria faltado, né? Ele fala isso na página 396, 396, mas no final teria faltado ao Heidegger enxergar o que é o cristianismo, ou o que é alguns valores básicos do cristianismo, né? Mas aí tem que ter um alerta, porque a primeira coisa que ele aponta, né? Ele começa dizendo aqui, né? Que talvez faltou ao Heidegger enxergar essa coisa, mas olha só como é curioso, quer ver? Na 396 ele fala uma coisa de cara, né? Que diz assim, logo no começo, das primeiras linhas da página 396. Só o cristianismo teria podido sugerir a Heidegger a centralidade da liberdade como faculdade do bem e do mal. Então isso talvez nos dê a ideia de, puxa, faltou Heidegger ter compreendido o cristianismo, né? Isso é mais ou menos verdadeiro, porque ele mesmo na página um pouco, nessa mesma página um pouco abaixo, ele fala: o que eu estou querendo dizer com isso? Quero com isso dar a Heidegger uma aula de cristianismo? Ou pior, convidá-lo a tirar consequências cristãs do seu discurso? Longe de mim essa ideia aberrante e pueril. Não me entendam mal. Então, ao mesmo tempo em que eu talvez lamente que o Heidegger não entendeu tal coisa, ou eu penso diferente dele sobre tal coisa, eu não estou com isso querendo de reduzi-lo ao que eu penso sobre o cristianismo, né? Ou seja, Heidegger é suficientemente genial por ele mesmo. Eu não precisaria colocar isso, e no fundo é uma posição filosófica. Então, talvez aqui isso espelha um debate filosófico, né? Ou seja, um autor como Pairson que lê Heidegger, que se apropria dele, mas é capaz de talvez falar, poxa, mas aqui poderia ter tal coisa. E ter tal coisa em que sentido? Que Heidegger está completamente equivocado, ou é um completo bobo porque não fez isso? Não, ele é consequente com a sua posição. O que eu estou querendo dizer é que para pensar o problema da liberdade, o problema, né, que para mim parece central, que é o problema do mal, o cristianismo é central. E talvez tenha faltado essa categoria ao Heidegger, aos olhos do Pairson, né? Então isso é que é interessante de perceber um autor muito instigante lendo outro autor muito instigante, né? Porque a gente pode se colocar como uma espécie de outro observador desse embate, né, dessa luta, tá bem? Então é isso, eu acho que com isso a gente fecha um pouco o que a gente estava falando hoje, e aí para a próxima conversa, a gente vai falar então da página 393, não, acho que já está mais, é isso, da 399, que é o último capítulo desse texto aqui, chamado Filosofia da Liberdade. E aí, com isso, a gente vai encaminhar para o final aqui, né, para nossas últimas reflexões. E depois a gente talvez ainda faça mais duas conversas. Uma para fechar o nosso curso, uma sobre. Porque a gente abriu o curso falando do Eduardo Lourenço, né, naquele inventário da história do existencialismo, e hoje, nota, voltamos para a história do existencialismo. Então eu vou fazer duas aulas mais de caráter panorâmico, uma sobre o Eduardo Lourenço interpretando o Kierkegaard e outra sobre o Pairson interpretando o Kierkegaard, né? Mas na próxima a gente fala sobre esse último ponto aqui, o capítulo 4, né? Filosofia da Liberdade, tá bem? Então é isso. Fiquem em paz, saúde para todos nós e até uma próxima. É isso. Abraço.